Senhoras e senhores, de virada com o Ryan jogando muita coisa e um gol do Verratti como? De cabeça. Assim, poético, tá ligado? Antes de mais nada, deixa eu já pedir desculpa aqui antecipado. Apesar do jogo ter sido muito foda e tal, talvez você note que eu tô meio pra baixo, eu tô doente, eu tô morto de febre, tá ligado? O tanto que eu queria estar deitado agora não tá escrito. Dito isso, vamos fazer vídeo aqui, por mais que eu esteja todo morrendo por dentro. Vambora! Gente, olha só, o time do Vasco do Diniz veio a campo com esse time aqui hoje, com essa escalação que distribuída em campo ficava mais ou menos assim. Na verdade, mais ou menos aqui não cabe, é exatamente assim. O que a gente tem de destaque aqui? O Thiago Mendes, que de fato ganha titularidade, o Hugo Moura vinha fazendo muita cagada e tal, o Thiago Mendes joga, e também o destaque pro camisa 2, pro Pumita Rodrigues, que joga aqui porque o Piton aparentemente machucou de forma grave e não volta tão cedo, e aí a gente teve Pumita Rodrigues. Falando nele, sem muita enrolação, como é que começa o jogo? Com ele, o próprio Puma, tendo essa chance cara a cara, uma baita de uma oportunidade. Eu destaquei dois jogadores aqui, o primeiro é o Puma, o outro é o Thiago Mendes, e o passe para essa bola chegar no Puma, esse passe vem de quem? Exatamente do Thiago Mendes, uma baita invertida, olha só, o Thiago Mendes vê aqui muito bem, o Puma aparece, ganha a frente, vai encobrir, e o Thiago Silva corta, tira o que era uma grande chance para o Vasco. Eu sinto que o Pumita ele não exatamente chutou, ele tentou cruzar na área e aí ficou muito fácil para o Thiago Silva, mas mostrava pelo menos que o Vasco começava jogando bem, ou se não jogava bem exatamente, pelo menos teve uma grande chance. Porque assim, a real, eu acho que todo mundo viu, é que no primeiro tempo a gente não jogou praticamente nada. Mesmo assim, tivemos essa oportunidade aqui. Só que, prova de que a coisa não estava nem um pouco boa, é que logo depois, coisa de segundos depois dessa grande chance, o que acontece? O Léo Jardim sai fazendo uma barbeiragem, uma cagada do caramba. Era um lance ali quase que o último homem, não era exatamente porque se fosse teria sido expulso. O Léo Jardim sai trombando. Assim, cara, que bom que a gente venceu e que da hora. Se a gente tá na Copa do Brasil até esse momento, é muito graças ao Léo Jardim, que a gente não pode esquecer que pegou muito pênalti importante, tá ligado? Dito isso, hoje eu considero que ele fez uma péssima partida. Assim, ele tem um problema que eu já falei bastante, que é sobre a saída com os pés. Ele é viciado em chutar diretamente pra fora, ou então pra lugar nenhum, pra onde só tem adversário. E ele também tem esse problema de quando precisa sair do gol, ele toma uma decisão toda incorreta direto. Aqui ele meio que conta com a sorte da expulsão não rolar porque tinha cobertura, mas mesmo assim, o que acontece? Se não rola a expulsão, que seria trágico, rola o gol. E detalhe, tá? Tinha um fator que piorava ainda mais a coisa. No banco nem tinha o Fusato, porque tava o tal de Pablo, que eu sinceramente nem sei quem que é. Fusato, eu acho que não tava no banco. Se bem que olhando tudo que o Fusato fez, eu não sei se isso é má notícia não. Enfim, a gente conta com a sorte de não ser expulso. Na verdade, eu nem sei se é tão sorte assim, porque foi justo, tá ligado? Sorte seria se fosse o juiz meio que apitando favorável de forma roubada pra gente. Não foi o caso. Mas eu acho que o Léo saiu sem nem ver se tava certo ou não. Ele só saiu destrambelhado e aí comete a falta, ganha o amarelo e logo na sequência a gente tem... Pera aí, gente, o que é isso aqui? Ah tá, é o lance dele saindo, eu até me perdi. Olha só, dá pra ver aqui pelo lance que, cara, tinha cobertura, dava pra ficar de boa. Ele saiu todo errado, todo desengonçado, demorou pra sair, quando saiu já não era pra sair. E aí acontece o gol, justamente na falta. E eu acho que dá pra considerar uma saída muito ruim dele e também dá pra considerar que na hora do gol, é verdade que ela desvia, e a gente vai ver aqui, ela desvia no Andrés Gomes. Mesmo assim, eu acho que ele ainda falhou, ele cai muito devagar e tal. Eu acho que é uma partida muito ruim. Então assim, o Léo Jardim hoje foi muito mal? Eu diria que sim. Normalmente ele tem grandes defesas, hoje não teria como ter pênalti, pelo menos não disputa de pênalti, e então o momento que normalmente ele brilha não tinha nem como acontecer. No jogo ele não foi tão exigido assim, o que chegou ele acabou fazendo besteira. Aqui Serna faz o gol e como eu falei, olha só, é de uma desatenção que eu falo bastante do Léo que tá aqui no gol, mas a gente pode criticar também o sistema defensivo do Diniz, que eu não vou criticar tanto porque ganhou o jogo, mas talvez eu devesse criticar um pouco, porque olha só, é de uma desatenção, a bola é jogada para uma jogada ensaiada, é tocada atrás, chuta, desvia e ele aceita o gol e sai comemorando o Fluminense. Como eu falei, a verdade é que o Fluminense jogava bem melhor no primeiro tempo. Moleque, tá doendo até coisa que eu nem sabia que existia no meu corpo, impressionante. Tá mais de 30 graus de noite, eu acho, e eu tô sentindo frio. Inacreditável. Enfim, o Fluminense, que estava melhor, faz o gol. De uma desatenção bizarra do Vasco. Eles até falam no intervalo que foi uma jogada realmente treinada e tal, e deu pra ver que foi. O Vasco, tanto o goleiro quanto a zaga, tava um mais perdido que o outro. Se você for ver, o Serna domina dentro da área com muita liberdade, o que não era pra acontecer, tudo errado. Tudo errado. A real é que o Vasco fazia um primeiro tempo digno daqueles 7 derrotas em 8 jogos, tá ligado? Era bem isso. E detalhe, enquanto a gente tá com um histórico de, em 8 jogos, 7 derrotas,
derrotas. Os caras eles chegaram para esse jogo de hoje, se eu não me engano, com o histórico do Zubeldia de 9 jogos e 9 vitórias. Então é exato oposto. Eles começaram conforme já estava acontecendo antes, eles melhor, gol dos caras, só que aí o que a gente vai ter depois? Momento bug. Eu não sei onde você estava vendo esse jogo, se você estava vendo, acho que no Sport TV, se é que passou, sinceramente eu nem sei. Enfim, eu vi notícia que isso aqui só apareceu só para quem tava no Premiere. E aí você fala, pô, Josão, não vi isso não, o que é isso aqui? Eu também não sei, do nada apareceu uma cabine de transmissão e tal, e eu fico incomodado porque os caras da transmissão, nem os narradores, nem os comentaristas, ninguém falou nada. E aí eu até entendo, porque eles estavam lá no jogo, então eles nem sempre ficam olhando pra tela, tá ligado? Eles olham pro próprio campo. Só que assim, eu imagino que, como isso aqui ficou uma boa quantidade de tempo aparecendo, eu acho que eles perceberam que tinha bugado e eles simplesmente decidem não comentar nada. Eu fico meio nada a ver com isso, eu fico meio puto, porque tipo assim, pô, eu sou maluco então? Assim, fala que o erro é de vocês, tá ligado? Eu tô vendo coisa, mas isso é besteira, é só um comentário aleatório, alguém vai ser demitido. Aí, cara, outra coisa, tá? Estava acontecendo, eu vi pelo menos umas 2, talvez 3 vezes falando do Premiere de bugs e tal, tava tendo toda hora assim, 3 vezes no máximo, piscando a tela e eles claramente trocando a câmera pra uma mais de perto, não sei se você reparou isso, porque aparentemente a câmera mais aberta tava bugado. A transmissão tava muito doida. Aí eu fui lá e fiz o quê? Fui ver no Amazon Prime, que também tava tendo transmissão, com o Galvão Bueno narrando. Aí o que eu vi? O Galvão chamando o Robert Renan de Robert Rian, que é meio que uma mistura de Renan com Ryan e vira um terceiro nome. O Galvão tá meio louco das ideias já. Enfim, com bugs ou não, o que acontece? Termina o primeiro tempo. Aqui não tem o placar, porque quando tá perdendo, a gente não coloca o placar. E além de perder no placar, a gente perdia também olhando o jogo, tá ligado? Claramente a gente estava muito pior. Eu trago aqui os números lá da Flash Score. A gente tinha mais posse de bola, só que é uma posse de bola muito mentirosa. Então a gente tinha 58 a 42%. É até uma posse de bola a mais considerável, só que a típica posse de bola de quem já tomou o gol e aí passa a ficar mais com o controle da bola, só que era só pra fazer chuveirinho dentro da área. Tanto é que em escanteios a gente tinha mais do que o dobro deles. Eles tinham 2, a gente tinha 5. E só pra fazer um comentário aqui também, o que o Coutinho, ele perdeu no mínimo 2 cobranças de bola parada completamente errado. Eu vi que teve uma de escanteio, falando em escanteio, que ele cruzou muito forte, a bola saiu direto, e aquela falta no segundo tempo, perto da área, que tava ele e o Ryan, ele foi pra bola, bateu completamente errado. A coisa não tava legal não, tá ligado? Em finalizações, a gente até tinha mais finalizações também, então tinha mais posse de bola e mais finalizações, só que tem um detalhe, nenhum chute no gol. Então era muito escanteio, era muita finalização, era muita posse de bola e nenhum perigo. Esse era o Vasco do Diniz. Porém, no segundo tempo, graças a Deus, a coisa muda de patamar, de figura, de cara. E aí, o que a gente tem? A gente tem o Ryan fazendo mais um gol importantíssimo, mais um gol contra o Fluminense, pai dos caras. Olha só o que a gente tem aqui. Andrés Gomes, que não tava jogando bem, cruza dentro da área, a bola passa por todo mundo aqui, chega no Ryan sozinho, o Thiago Silva fica puto e ele sai comemorando, falando, calma que eu tô aqui. Cara, muito foda. O Ryan, ele chega agora a, se eu não me engano, 23 gols com a camisa do Vasco. Assim, eu já cansei de falar bem dele. Eu acho que se ele jogasse em outra posição, a gente estaria discutindo seleção brasileira. É que a posição dele de atacante pela beirada e tal é realmente muito, sabe, tem muitas opções, então eu acho muito pouco provável, mas ele meio que faz por onde, tá ligado? Joga muito bem, e além de jogar bem, cara, considerando que é um moleque de muito pouca idade, a gente tá falando de um moleque de 19 anos, ele tem um protagonismo em dia importante, que eu acho que vale muito, tá ligado? Porque direto a gente vê jogadores até muito bons, jogadores promissores, mas que na hora H o cara meio que some, não é o caso do Ryan. Detalhe, mais um gol, como eu falei, contra o Fluminense, que é o mesmo time que com o André meteu aquele louco aquela vez, se eu não me engano, em 2023, de, mano, que é você? Eu nem sei seu nome, eu olhou atrás, Valquimar, quem que é Valquimar? E nem era o nome do Ryan, Valquimar, o pai dele, que inclusive também jogou no Vasco. Enfim, meter uma soberba do caramba lá e tal, toma mais gol do moleque aí e uma baita de uma partida. A gente tá falando aqui de quebra de recorde, é um moleque que mais fez gol sub-20 da história do Vasco no Brasileirão, são 14 gols, o Roberto Dinamite com menos de 20 tinha feito 13. Eu tô falando que ele joga igual, obviamente não, mas assim, é muito impressionante. O Ryan, ele com certeza decidiu esse jogo de hoje. O Ryan, ele é disparado o melhor jogador em campo, ele é disparado quem mais fez a diferença. Ah não, mas o segundo gol ele é do Verratti e tal, pá, a jogada é toda do Ryan, que inclusive ele faz o contra-intuitivo, porque ele carrega a bola, ele sofre a falta, ele poderia segurar ali pra ganhar tempo, até porque já tava no final, tá ligado? Aquele típico cenário que ninguém quer se arriscar, vamos segurar, vamos pro segundo jogo, ele não bate rápido e tal, a jogada acontece, o cruzamento vai pra área e aí acontece o gol do Verratti, como eu falei, até meio poético e tal, mas calma lá, enfim, isso é Ryan.
jogando muito bem. E aí eu me preocupo novamente e quando ele sair do Vasco? Ferrou, tá ligado? Mas até que isso aconteça, e eu espero que quando acontecer ele seja vendido caro, aquela coisa toda e tal, até que isso aconteça, que jogador que a gente tem que aparece até em jogo grande. Eu espero que assim continue mais uma partida enorme dele que não se esconde em momento nenhum. Às vezes chamando até mais responsabilidade do que um Coutinho, por exemplo. Enfim. Depois o que a gente vai ter aqui? A gente tem mais jogadas do Vasco, que mostra como que a gente estava crescendo no jogo. Você tem o Andrés Gomes invertendo a bola lá pro Pumita, que chuta, o Fábio defende, e depois que a gente tem mais Pumita levando mais perigo. Assim, se o primeiro tempo ele era horroroso pro Vasco, o segundo tempo mudou completamente de figura. A gente virou o melhor time em campo. É verdade que houveram momentos que a gente permitiu ali que acontecesse um certo perigo e tal, até porque a zaga do Vasco ultimamente ela é isso, assim, não é um time que defende muito bem, não à toa toma tantos gols, não à toa perde tantos jogos, tá ligado? Dito isso, tirando isso de lado, que não foi perfeito, a gente melhorou, e melhorou muito no segundo tempo. Aqui o Pumita se lamenta, não é nem por essa defesa que a gente acabou de ver do Fábio, é por causa desse lance aqui, tá aqui o Pumita, ele cabeceia a bola direto na trave. Ou seja, o Vasco, se você for ver, poderia ter ganhado de 3, tá ligado? Eu acho que a gente chegou mais perto do terceiro gol do que o Fluminense do segundo, no segundo tempo, porque no primeiro a gente só chegou perto de fazer eu ter vontade de não existir. Enfim, aqui um quase gol, o Vasco melhorava consideravelmente no segundo tempo, mas até então o placar ainda era de empate. A gente ganhou do Fluminense no Campeonato Brasileiro por 2-0, com um gol também do Ryan, que também naquela oportunidade foi muito importante. Hoje a coisa ainda não se repetia, apesar dele já ter feito um gol, só que aí depois o que acontece é o seguinte, o Fluminense, como eu falei, começa a ter as suas oportunidades. Eu circulei aqui, na verdade eu quadriculei a bola, porque fica meio difícil de ver ela, mas cara, salvo engano é o Martinelli, eu acho que ele é o camisa 8, você vê que o cruzamento que vem do escanteio do Ganso pro Martinelli, eu acho que é ele, perdão se eu estiver errado, mas eu acho que é, você vê que ele recebe meio que sozinho dentro da área. Ou seja, apesar de que sim, o Vasco melhorou, o Vasco cresceu no segundo tempo, o Vasco também permitia algumas chances bem burras, bem erro, sabe, crasso mesmo, ainda flertava com perigo. Aqui a sorte é que o Martinelli até chega cabeceando a bola, mas cabeceia muito mal, e aí a gente conta com a sorte, a coisa não acontece, não leva de fato perigo, a gente sobrevive na base de uma certa sorte, numa base de uma certa incompetência. Se o Martinelli não era competente para fazer gol de cabeça, o que acontece? Verratti entra e faz. Ele que, a bem da verdade, não tá jogando nada nos últimos tempos, ele que, assim, gol com bola rolando nos últimos meses, fazia tempo que ele não fazia nada, no máximo que ele tava fazendo é gol de pênalti, e olhe lá, vive uma fase lazarenta, mesmo assim, tem uma estrela e tem uma grandeza, e faz aqui mais um gol. Ele que, se eu não me engano, eu tô falando muito se eu não me engano hoje, né, mas aqui eu acho que é certeza, ele que tem mais de 20 gols na temporada, é um dos artilheiros do Brasil, ele não é pouca bosta. O que acontece aqui é o seguinte, a bola, mais uma vez, conduzida por quem? Ryan. O Ryan faz uma jogada completamente individual, não tinha ninguém para ele tocar, ele sai carregando 1, 2, 3, sofre a falta. Sofre a falta e depois de sofrer, o que ele faz? Ele segura, ele espera, pô, deixa o Coutinho vir, porque aí o Coutinho vem e cruza essa bola pra dentro da área, até porque o Verratti tá lá e é o melhor pra fazer e tal, o jogo já meio que acabou, 48 minutos, não, nada disso, ele que tava fazendo a jogada toda sozinho, ele já levanta rápido de forma esperta, olha só, ele cai, levanta rápido, recoloca a bola em jogo, o Klaus permite, o Vasco vem pro ataque, vai ser aberta a bola lá em cima, o Andrés Gomes com mais uma assistência, cruza na área, e Verratti está lá para fazer o da virada e o Vasco ganha o primeiro jogo depois de jogar muito mal. Assim, a estrela que o Verratti tem é algo impressionante. E pode parecer meio feio, mas eu acho que se ganha a Copa do Brasil, o Verratti ganha um statusinho de ídolo. E é isso, você torce para um time que tem tido muito mais sucesso do que o Vasco nos últimos anos, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, você pode pensar, nossa, mas ídolo porque ganhou uma Copa do Brasil? Cara, pelo menos para mim, e ídolo, idolatria é muito individual, tá ligado? Porque tem gente que considera uma pessoa ou outra não. É claro que tem uns que são óbvios, Dinamite, sei lá, Zico no Flamengo, não tem o que falar, mas tem outros que uns consideram, outros não. O que esse vagabundo fez em 2023, eu nunca vou esquecer, e se ele ganha um título com essa importância aqui, por mais que não tá jogando bola nenhuma nos últimos meses, pra mim, ele ocupa um lugar de ídolo, e essa passagem que caminhava pra terminar de forma muito feia, pra mim ela terminará de forma muito linda, muito brilhante. Agora, claro,
calma, 2-1, a gente ganha o jogo, mas é ida e volta. Então deve existir ali um pé no chão. O Vasco, na mesma hora que ele é capaz de fazer um brilhante segundo tempo, porque o Diniz é isso, o Diniz é o cara que, hora ou outra, ele faz o time jogar um muito bonito futebol, mas aí também não custa nada chegar no outro dia que a gente tomar 3-4. Você sabe como é que é. Então eu acho que deve existir ali, né, um pé no chão e tal, pá. Dito isso, não tem como deixar de comemorar. É um jogo muito foda, com uma atuação enorme do Ryan. Só pra concluir, o que a gente tem aqui? Uma baita foto imitando a foto dos jogadores do Tottenham. Quem viu, viu, e isso aqui tá aqui. Enfim, o Vasco vence. E o Corinthians também, a gente se encaminha muito bem para domingo, tentar só um empate ou talvez outra vitória, enfim, a classificação. O Vasco é favorito para chegar na final da Copa do Brasil? O Vasco é favorito para ganhar a Copa do Brasil? Chegar na final eu acho que sim, ganhar eu diria que não, até porque principalmente se o Corinthians passar, que é o que parece que vai acontecer, até porque o Corinthians ganhou fora de casa, jogar dentro dificilmente ele toma virada, mas nunca se sabe também, enfim, principalmente se o Corinthians for para a final, a bem da verdade é que o nosso histórico contra os caras recente não é nada bom. Então acho que não dá pra tratar como, nossa, a gente vai chegar voando e tal, até porque agora, atualizando o repertório do Diniz, são 9 jogos, 7 derrotas e só 2 vitórias. Então, né, a gente tem que lembrar que é o Diniz e que não dá pra confiar tanto assim, mas chegar pelo menos na final, eu acho que existe um favoritismo. Eu deveria ter que puxar muito o saco do Fluminense pra falar que não, o Fluminense ainda é favorito. É claro que eu não preciso falar óbvio, mas lá vou eu falar. Favoritismo não quer dizer certeza, mas quer dizer que provavelmente, e isso é muito bom. Era um jogo que tinha tudo pra dar merda e com um roteiro que parece de filme, porque nada mais clichê do que um filme ou uma série de futebol. O jogo terminar com um gol da virada nos últimos minutos, com um roteiro clichê de filme, o Vasco ganha uma partida que tava bem complicadinha. Baita dia. Agora você me dá licença que eu vou tomar uma dipirona porque o meu corpo tá doendo pra caramba. Vambora, valeu pessoal!